Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês e hoje finalmente é o vídeo em que eu vou contar para vocês sobre a minha leitura do Catarina a Grande, essa biografia fantástica do Robert Massie, o mesmo escritor que produziu aquela obra também igualmente fantástica sobre o último casal Romanov. Se você ainda não assistiu aos meus vídeos sobre esse livro, eu vou deixar o link aqui em cima para vocês poderem acessar. Essa história é muito fascinante e igualmente enlouquecedora. Porque para eu explicar para vocês quem foi a Catarina, como é que ela chegou na Rússia, já que ela era uma princesinha germânica, oriunda de uma nobreza empobrecida, na época que a Alemanha ainda não tinha passado por sua unificação política, a Catarina é do século XVIII, e a Alemanha só vai começar o seu processo de unificação em 1870. Então, a gente hoje vai conhecer um pouquinho sobre como é que essa princesinha foi parar na Rússia. E para explicar esse bando de personagens que vão aparecer para vocês, eu montei uma árvore genealógica. E por isso então agora, a partir desse momento eu vou filmar a tela do meu computador e vou narrando para vocês o que aconteceu para que a Catarina chegasse lá, na terra do Pedro o Grande. Se você ainda não é inscrito aqui nesse canal, aproveita para fazer isso agora, curte esse vídeo e vem comigo nessa aventura fantástica pelo século XVIII. Vamos começar aqui pela história do Pedro o Grande. Vocês devem conhecer que ele foi um imperador que realmente constituiu a Rússia como um império. Ele foi um general de campo, foi um homem excepcional e bastante temido, mas também muito respeitado. Então o problema aqui começa quando o Pedro o Grande morre. Ele morre aqui, olha, no ano de 1725. Mas antes eu vou contar um pouquinho da história dele. Ele se casou primeiro com essa moça aqui, a Eudóxia Loputina, mas parece que eles se davam super mal. Então, o Pedro se separou dela e a colocou num convento. Ele se tornou amante de uma camponesa lituana de ascendência sueca chamada Marta Skavronska. Olha aqui o nome dela, Marta. Como ela era uma camponesa, uma plebeia, e o Pedro Grande, ele era da dinastia dos Romanov, ele vai fazer com que a Marta se converta para a religião ortodoxa russa e ela vai ser rebatizada como Catarina I. Então ela não é a Catarina Grande é a Catarina II. O Pedro morre em 1725. Com a Catarina I, ele vai ter 12 filhos, gente. Imaginem, 12 filhos. 6 meninos e 6 meninas. Mas só 2 delas, a Ana e a Elizabeth, vão então passar dos 7 anos. Todos os outros vão morrer. Imagino que de varíola, que era uma morte infelizmente muito comum. Quando ele morre, o que acontece? Ele já tinha nomeado a mulher dele, a Catarina I, como imperatriz consorte. E ele tinha questionado uma norma que existia da primogenitura masculina. Porque ele era esperto, né? Senão ele ia estar acabando com a dinastia dele. Porque ele só tinha tido filhas mulheres. E o conhecimento naquela época, gente, era muito importante. O Pedro Grande, ele vai fazer com que a Ana e a Elizabeth, as filhas dele, tenham uma educação muito boa. Porque ele sempre sentiu falta, a Elizabeth vai falar numa carta dela que o pai dela sempre sentiu falta de ter uma boa educação. E ele sentia a cada dia essa deficiência, essas falhas na sua formação. Que tudo que o Pedro Grande colocava era sempre uma norma falada e ali acordada. Tinha muita coisa que não estava escrita ainda, que não fazia parte do corpo das leis russas. Então, o Pedro, ele vai nomear como sua sucessora a esposa dele, que infelizmente só vai reinar
até 1727. Vocês estão vendo aqui, ela morre 27 meses depois do Pedro Grande. E vocês podem ver como as pessoas morriam cedo naquela época. Essa moça vai morrer com 43 anos. E aí o que vai acontecer? O que vai acontecer? Quem vai assumir o trono depois que a Catarina I morre? E aí nós temos um problema. Então, pessoal, vocês imaginem que com a morte da Catarina I e com a morte do Pedro Grande, nós vamos ter uma série de personagens para assumir o trono. E eu vou explicar para vocês como é que esses personagens eles vão então sendo eliminados. Primeiro, o Aleixo ou Alexei, por que ele não é um candidato para o trono? Porque ele foi condenado à morte pelo próprio pai, porque ele levantou uma espécie de motim para tomar o trono das mãos do pai, do Pedro Grande. Então ele foi condenado à morte. Vocês vão ver nessa árvore genealógica que eu montei como ele vai então morrer em 1718. Então, restavam apenas a Elizabeth e a Ana. Mas o Alexei deixou um filho, o Pedro II. O Pedro II era um menino de 11 anos. Ele vai então assumir o trono. Como ele era um adolescente, a Rússia era governada então pelo Conselho Imperial. A Elizabeth continuava levando essa vida de amazona muito livre. E o Pedro II vai ficar então no trono até completar 14 anos. E aí ele vai morrer também. É mais um personagem da nossa história que morre muito cedo. E quando ele morrer, o que vai acontecer? A Elizabeth vai finalmente assumir o trono? Não, gente, ainda não é a vez da Elizabeth. E vai entrar uma outra personagem que nós ainda não conhecemos e é sobre ela que eu vou falar agora. É isso. A Elizabeth não vai assumir o trono, como eu falei. Ela vai receber uma tal de Ana de Curland. Mas quem é essa mulher e por que tanta gente começa a entrar na história, né? Essa Ana, ela é filha de Ivan V. Ivan V era irmão de Pedro Grande. Ele teve essa filha chamada Ana de Curland, então ela, sobrinha de Pedro Grande, vai ser trazida para a Rússia. Essa Ana de Curland, ela vai assumir o Conselho Imperial, vai colocar essa mulher mais fraca, ela vai ficar lá então na Rússia por 11 anos. E ela vai reduzir a pensão da Elizabeth, então vão ter algumas rixas entre elas, mas a Elizabeth vai sempre levar tudo numa boa, vai achar que pode contornar a situação e vai levar a vida dela. E também ela não assumiu o trono porque ela queria continuar levando essa vida meio anônima. Ela era reconhecida como a filha do grande Pedro, mas ao mesmo tempo ela podia fazer tudo que uma imperatriz não poderia fazer. Ela teria que manter as aparências e ela queria uma vida mais livre, mais solta. Então a Ana de Curland, ela vai fazer o quê? Ela vai ficar doente, mas antes de adoecer e morrer, como era o hábito dessas pessoas na época, né, esse terrível mau hábito de morrer cedo, ela vai então trazer uma sobrinha germânica, vai converter a sobrinha na igreja ortodoxa russa. Essa sobrinha vai ser chamada de Ana Leopoldovna, vocês vão achá-la na história com esse nome. Mas aí as coisas vão começar a mudar nessa história. E é aí que a história vai começar a ficar bem interessante. E esse vai ser o tema do nosso próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo super longo. Qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários. E eu vejo vocês no próximo Ali nos Livros. Tchau, tchau!